Irmãos, como o nosso irmão Tiago disse, a mensagem que eles estão aprendendo vem de encontro com os cânticos. E a mensagem que Deus tem colocado no meu coração para essa noite, que o Espírito Santo quer ministrar às nossas vidas, ela vai de encontro a isso também. A fé, ela precisa ser renovada, restaurada, como os galhos já secos de uma árvore. Nós precisamos, por fé, mergulhar no rio do Senhor, até cobrir o topo da cabeça. E antes de entrar nessa mensagem, eu queria fazer algumas perguntas a vocês. Como tem andado a tua fé? Como tem andado a fé dos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Coronel Vivida? Outra pergunta. Alguém aqui já viu Deus pessoalmente? Eu acredito que ninguém. Alguém aqui já viu Cristo pessoalmente? Eu acredito que não também. Ou alguém aqui já viu o Espírito Santo pessoalmente? Acredito que também não. Mas como que nós podemos então estar aqui reunidos hoje se nós não vemos o Deus que nós estamos cultuando? Como nós podemos ter confiança de que após a nossa morte nós teremos a vida eterna se nós não vimos Cristo sendo crucificado? Como nós podemos ter então a certeza de que a nossa vida foi transformada se nós não vemos o Espírito Santo agindo? Irmãos, essa epístola escrita aos Hebreus, ela vai responder a essas questões, justamente no capítulo 11. Não somente no capítulo 11, mas o livro de Hebreus, ele é dividido em 5 partes importantes. As 4 primeiras, elas mostram a superioridade de Cristo acima dos anjos, acima de Abraão, acima de Arão, acima de Moisés. Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Cristo é superior a qualquer outro desses apontamentos que existiam no Antigo Testamento. E é isso que esses 4 primeiros assuntos vêm mostrar no livro de Hebreus. Mas um quinto assunto, um quinto tema tratado pelo autor é a firmeza na fé, ou é a perseverança, o chamado à perseverança na fé. Irmãos, aqui no capítulo 11, versículo 1, o que diz sobre a fé? Os irmãos lembram? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós confiamos na salvação em Cristo? Por que nós confiamos no agir do Espírito Santo? Porque temos fé. Nós não precisamos ver para ter fé. Nós não precisamos ver Deus pessoalmente, visivelmente, para afirmarmos a nossa fé e prestarmos um culto a Ele. Nós não precisamos ver a Cristo crucificado para crer que após a nossa morte teremos vida eterna com Ele, se crermos nele. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence e coloca essa fé no nosso coração. E é a respeito dessa fé, da fé que nós devemos ter, que nós queremos tratar nessa noite. Irmãos, nós falamos de Deus, mas não podemos vê-lo fisicamente. Nós falamos de Cristo, da crucificação, da ressurreição e da sua ascensão ao céu, mas nós não vimos e nem podemos ver isso. Nós cremos porque o Espírito Santo se manifesta e revela isso no nosso coração. Nem toda a capacidade intelectual do mundo nos daria o entendimento salvífico da palavra de Deus. Somente o agir do Espírito Santo colocando fé em nós. Somente o agir do Espírito Santo virando uma chave na nossa mente e fazendo com que a gente compreenda a necessidade de Cristo na nossa vida. Irmãos, e o autor aos Hebreus, ele tinha alguns objetivos primários ao escrever a sua carta. Ele endereça ela a algumas pessoas e com o agir de Deus, ela chega até nós. Talvez ele nem soubesse que essa carta estaria sendo lida há mais de 2000 anos depois de ter sido escrita. Então ela tem um endereço primário e um endereço secundário, que é toda a igreja espalhada pelo mundo. Mas nesses objetivos primários do escritor, claro que pela inspiração e condução de Deus, ele precisava trabalhar algo na igreja. Ele precisava trabalhar algo chamado apostasia. Os irmãos sabem o que é apostasia?
Apostasia é sair, é deixar, abandonar. No caso, a fé. Hoje nós temos vivido um momento na igreja, e não é de uma igreja específica, é da igreja atual, aonde muitas pessoas ainda não têm voltado para as igrejas por questões provocadas pela pandemia. Mas aí entra uma outra pergunta: a pandemia afastou as pessoas da igreja, ou ela só foi uma desculpa para que aqueles que não tinham uma fé bem firmada não voltassem mais, saíssem e não voltassem mais? Às vezes nós colocamos a culpa na pandemia, mas pode ser que ela só tenha revelado a fraqueza da fé de muitos e muitas pessoas. Irmãos, acompanhe o exemplo usado pelo autor de Hebreus através da vida de Moisés. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Irmãos, o que ele está querendo dizer aqui está no sentido de que a fé verdadeira, a fé bem firmada, ela supera todos os medos. O versículo 23, ele tem 2 pontos mais importantes. A gente pode tirar muitos exemplos, muitos ensinos daqui, mas tem 2 que são mais importantes. O primeiro deles é que a fé, ela supera todo medo. Ela vai além de todo o medo. Ela nos faz superar os medos humanos. Vejam, os pais de Moisés, eles tinham recebido, como todo o povo hebreu que vivia no Egito, juntamente com os egípcios, uma ordem do rei, de que todo filho nascido, homem, deveria ser morto. As parteiras, no livro de Êxodo, se os irmãos quiserem abrir comigo, Êxodo 1:16. A gente vai ver essa ordem, Êxodo 1:16. Dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Ordem de Faraó, ordem do rei do Egito. Então os pais de Moisés estavam cometendo um crime contra o Faraó. Eles poderiam ser punidos por isso, mas eles tiveram fé. Eles tiveram fé e confiança na promessa. Qual promessa? Eles eram hebreus, eles sabiam de que um libertador deveria vir através do povo. Claro que eles não pensaram que esse menino seria o libertador. O texto não fala isso, o texto não esclarece essa questão. Mas o que a gente tem de conhecimento, olhando para esses outros textos, é que eles sabiam que para que viesse o libertador, o povo precisava se manter. Então, se eles poupassem só as mulheres e matassem os meninos, o povo ia se acabar. E o povo se acabando, então não viria o libertador, não viria o Messias. Ainda em Êxodo, capítulo 2, o 1 e o 2, ele diz o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Será que os pais desse menino, de Moisés, esconderam ele só porque ele era formoso? Só porque ele era bonitinho? É o que o texto está falando. É o que dá para entender em uma primeira leitura mais superficial. Mas para a gente compreender que não é simplesmente aparência física, a gente precisa olhar para o livro de Atos, onde tem a explicação desse assunto. Atos, o capítulo 7, versículo 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seus pais. Vem a diferença? Em Êxodo, ele diz que ele era formoso. Aqui ele explica, ele era formoso aos olhos de Deus. O que é uma pessoa formosa aos olhos de Deus? É uma pessoa que não é simplesmente formosa de aparência.
É uma pessoa que conhece a Deus e que pratica as obras de justiça que Deus estabeleceu. Em vários textos onde nós olhamos esse termo, formoso, bonito, belo aos olhos de Deus, é alguém que vai além da aparência física. É alguém que é formoso no seu agir, no seu caminhar com Deus. Alguém que tem firmado os seus pés nas palavras do Senhor. E os pais de Moisés tinham isso. E Moisés, ao nascer, eles perceberam que ele era formoso aos olhos de Deus. Por isso, eles demonstram aqui grande coragem, né? Eles poderiam ter muito medo de Faraó. Eles sabiam que a punição seria eles morrerem então no lugar do menino, ou junto com o menino, se eles fossem pegos, se eles fossem encontrados em desobediência. Mas eles, reconhecendo o plano de Deus, da salvação, o plano de Deus redentivo, eles então tomam essa decisão. Eles percebem que o menino era especial diante de Deus. O menino tinha um chamado, um propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Voltando para o nosso texto de Hebreus, a gente vai ver que o medo, ele tem afastado as pessoas de Deus. E aqui eu queria fazer mais uma pergunta. O que tem te causado medo? O que tem colocado medo em vocês? É normal as pessoas sentirem medo. Mas esse medo não pode atrapalhar a fé que nós temos em Cristo. O medo faz com que as pessoas apostatem da sua fé. O que o autor de Hebreus estava querendo tratar aqui era justamente essa apostasia. Por que esse povo estava com medo lá no primeiro século? A perseguição ainda não tinha começado de forma mais ferrenha contra o povo de Deus. Essa carta provavelmente foi escrita antes da destruição do templo. Então a perseguição, ela não era de morte ainda. Eles estavam apertando o cerco. As pessoas perdiam seus bens, as pessoas perdiam a sua posição na sociedade, as pessoas perdiam seus ofícios, principalmente se fossem judeus, se fossem escribas, fariseus, que se convertiam a Cristo, eles eram excluídos. Eles começavam a ter percas. Então, alguns que se entregaram ao cristianismo, aderiram ao cristianismo, eles começaram a retornar para o judaísmo. Porque o judaísmo era a religião mais rica, era a religião onde dava mais status para eles. Então, eles começaram a largar da fé em Cristo e voltar para o judaísmo. Então, essa carta inicia com esse texto. Esse trecho do capítulo 11 inicia com uma exortação à igreja que estava voltando para o judaísmo, estava apostatando da fé. Isso tem acontecido nos nossos dias. Isso tem acontecido com a igreja, seja por comodismo, seja porque acostumaram a ficar em casa nesse tempo, seja porque já não faz mais tanto sentido assim a fé que um dia disseram fazer. A fé tem ficado de lado. As pessoas têm preferido ficar em casa do que vir para a igreja, cultuar a Deus como um sacrifício vivo diante do nosso Senhor. Muitos usam de desculpas, talvez, o meu culto sou eu quem faço, do jeito que eu quero e no lugar que eu quero. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A igreja diz, venham cultuar em comunhão com os irmãos. Venham oferecer o seu corpo, a sua presença como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com a apostasia, porque muito mais difícil é quebrantar um coração que foi endurecido pela segunda vez do que o que foi pela primeira. O medo impede que as pessoas confiem em Deus. É muito fácil para nós desconfiarmos de Deus. A gente confia desconfiando de tudo, mas com Deus não pode ser assim. A nossa fé não pode entrar em desconfiança. O nosso Deus não pode entrar em desconfiança. Porque Ele é aquele que prometeu. E como nós temos o exemplo do que Ele disse para Moisés no momento que Ele fez uma aliança, Ele passa ao meio daqueles animais partidos, para Abraão. Quando Ele passa no meio dos animais e firma a aliança com Abraão, Ele está dizendo, sou eu quem garanto essa aliança que eu fiz com vocês. Sou eu quem garanto a vinda do libertador, do Messias. Sou eu quem garanto a bênção de todas as famílias da terra. E a partir daí, nós podemos confiar que é Deus quem vai fazer acontecer. A nossa fé não pode entrar em desconfiança,
por mais medo que nós tenhamos. Muitas pessoas passaram a ter medo da morte, com esse cenário de uma doença desconhecida, uma doença tão difícil de lidar com ela. E até hoje tem medo. E esse medo tem impedido as pessoas de voltarem para a casa de Deus. Esse medo tem impedido as pessoas de se reunirem para cultuar. Isso não pode continuar assim. A igreja tem enfraquecido cada dia mais. A igreja hoje precisa de revitalização mesmo, como os irmãos têm estudado. A igreja precisa de renovo. A igreja precisa de ânimo. E é isso que eu quero convidar vocês nessa noite. Não só quem está aqui presente, mas quem assiste, se reanime a buscar o Senhor. Se reanime como os galhos secos que ganham vida, como os ossos secos que ganham vida, que o irmão citou na ministração do louvor. A igreja precisa reforçar a sua fé. A igreja precisa, mesmo sem ver com os olhos físicos o nosso Senhor, confiar nele de todo o entendimento e de todo o coração. Para estar aqui sabendo que se a nossa vida acabasse hoje, a gente estaria em um lugar muito melhor do que esse mundo. Não tenham medo, irmãos. Não tenham medo de nada que possa acabar com o corpo físico. Outro ponto interessante que ainda o versículo 23 traz para nós é: o medo leva as pessoas ao pecado. O medo leva as pessoas a mentir. O medo leva as pessoas a negarem muitas vezes o Cristo, muitas vezes negar a fé. É muito comum entre jovens e adolescentes a gente ver eles crentes dentro da igreja, mas lá no mundo nem a Bíblia não carregam na mão, porque tem vergonha de serem taxados de crentes. O medo leva as pessoas a mentir. É comum, não sei se já aconteceu com vocês, comigo uma vez aconteceu. Às vezes você está lá no teu trabalho e o telefone toca e você atende e quando você vai entregar para o teu patrão, ele diz: fala que eu não estou. A gente com medo da repreensão, medo de alguma coisa, a gente diz: ele não está. O medo faz com que a gente minta, o medo faz com que a gente negue, o medo leva a gente a ser pego em detalhes pequenos, que de uma passagem rápida não parecem pecado, mas para Deus são uma grande ofensa. O medo que nós não devemos ter. Uma fé bem firmada em Cristo nos livra de todo medo. Os pais de Moisés podiam ter medo de Faraó, eles tinham todos os motivos possíveis para ter medo de Faraó, mas eles viram que esse menino era especial. Eles viram e eles tiveram, dentro de uma interpretação, a visão de que ele seria parte do plano de Deus. Deus tinha algo preparado para ele. Então, eles o esconderam por 3 meses. O texto também mostra, verso 25 e 26, que a fé nos leva a rejeitar os prazeres passageiros dessa vida. Verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo para maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, agora adulto, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês entendem qual era a posição desse homem dentro do Egito? Ele seria um príncipe. E a única coisa que ele precisava era continuar algo que ele já estava fazendo. Continuar sendo filho da filha de Faraó. Moisés rejeita isso porque, do mesmo modo que os seus pais entenderam o plano de Deus, sabiam da promessa de que do povo viria o Messias, o libertador, ele também compreende. A gente pode interpretar aqui que Deus está sempre direcionando tanto os seus pais como ele. E ele o impulsiona a rejeitar todas aquelas coisas do Egito, todos os prazeres, todas as riquezas, todos os tesouros do Egito, para sofrer junto com o seu povo. Irmãos, a igreja é um lugar de bênção. A gente deve vir para cá esperando que Deus vai nos abençoar. Mas muitas vezes, assumir uma fé em Cristo gera sofrimentos, gera talvez perseguições em alguns lugares do mundo, talvez alguns rótulos que a gente considere ruim na nossa sociedade, onde temos uma perseguição bem razoável, bem velada, no máximo uma chacota, no máximo uma brincadeirinha.
Mas mesmo isso tem afastado pessoas da fé. Mesmo isso tem feito com que as pessoas enfraqueçam. Vejam, Moisés abriu mão de tudo que ele tinha na vida. Ele abriu mão daquela família que tinha acolhido ele, a mãe que tinha resgatado ele do Nilo. Ele abriu mão de todos os prazeres. Moisés rejeitou os tesouros do Egito. Ele seria príncipe do Egito. Isso faz uma ligação com a religião judaica, que eu falei no primeiro ponto. A religião judaica era a religião mais rica. O sacerdote dos judeus, ele tinha no seu peito como que uma vestimenta de pedras preciosas. O templo era grandioso, era lindo aquele templo. Mas os cristãos, eles eram pobres. Eles se reuniam em casas pobres. O pastor deles era pobre. Eles não tinham boas posições na sociedade. Eles eram excluídos de tudo. Então eles tinham que abrir mão daquela grandeza da religião judaica, que muitas vezes proporcionava status e bons lugares na sociedade, para se tornar cristãos. A igreja é chamada para isso também. A igreja é chamada para abrir mão daquilo que parece ser mais prazeroso nesse mundo, aquilo que parece ser mais alegre possível nesse mundo, que é as coisas que o próprio mundo oferece, é as coisas que a nossa própria carne deseja. Veja, Moisés abriu mão de tudo isso para estar na presença do Senhor, para estar junto com o seu povo, cumprindo o plano de Deus. E por que que ele entende tudo isso? Porque o Senhor mostrou para ele. E o Senhor tem nos mostrado, através do Espírito Santo, eu e vocês fazemos parte do plano da redenção. A gente faz parte do plano do Senhor de salvar os pecadores. E isso não tem nada maior, não tem nada melhor, não tem nada mais grandioso do que isso, dentro do que nós cremos. Desde que tenhamos uma fé bem firmada, uma fé bem fortalecida. Desde que a apostasia não entre dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, na nossa família. Desde que a apostasia não entre no nosso coração. A gente precisa dessa fé bem firmada. Moisés, junto com muitos, é posto nessa galeria dos heróis da fé do livro de Hebreus. O autor aos Hebreus, ele começa falando de vários homens que foram representantes da aliança do Senhor no início. Eles foram exemplos de fé. E se a gente olhar para a vida desses homens, eles foram homens que pecaram, homens que erraram, homens que cometeram delitos terríveis. Mas eles nunca deixaram a fé enfraquecer. Eram homens que colocavam o rosto no pó, pedindo perdão ao Senhor. Eram homens que largavam da riqueza. Eu me lembro do exemplo de Davi, o rei de Israel. Ninguém estava acima dele, humanamente falando. Mas ele vestiu o pano de saco e punhou o seu rosto no pó para pedir o perdão do Senhor. Então todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos nos achegar ao Senhor pedindo perdão. Podemos pedir fortalecimento para a nossa fé. É fato que muitas vezes quando nós pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé, Ele manda provas, Ele manda luta, Ele manda dificuldade. Mas é nessa dificuldade que a Bíblia está falando que nós fortalecemos a nossa fé. É nessa dificuldade que nós mostramos verdadeiramente o quão cristãos nós somos, o quão firmados em Cristo, enraizados na palavra do Senhor a gente está. Irmãos, a fé nos leva a deixar práticas pecaminosas. A fé nos faz se afastar de pessoas que nos conduzem ao pecado. Moisés deixou a família que ele tinha dentro do palácio, Faraó, a sua mãe, porque eles iam conduzir ele a ser um príncipe do Egito. Eles iam conduzir ele a ser, talvez, futuramente o novo faraó. Eles iam conduzir ele a ser aquilo que Deus não queria que ele fosse. Eles iam conduzir ele a rejeitar o plano de Deus para a vida dele. Então ele se afasta daquilo e ele vai viver com o seu povo, com os hebreus. Ele vai defender o seu povo. Ele vai estar no meio daqueles que o Senhor queria que ele estivesse. A fé nos faz deixar nossa vontade de lado. A fé nos leva a colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. A fé nos faz deixar o que o Marcos queria para a vida dele. O que cada um de nós aqui queria para as nossas vidas, para seguir o que Deus quer para as nossas vidas. E como que a gente segue o que Deus quer para as nossas vidas? Conhecendo a vontade dele, conhecendo a palavra dele. A Bíblia foi revelada
e mantida, preservada, e hoje a gente pode compreender tudo o que tem aqui, porque Deus quer que a gente siga o que tem aqui, que a gente baseie a nossa vida de acordo com o que está aqui. E isso só é possível tendo uma fé bem firmada. Irmãos, versículo 27 e 28. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Lembram das perguntas que eu fiz no início? Vocês já viram a Deus? Vocês já viram a Cristo? Vocês já viram o Espírito Santo? A gente não viu eles com os olhos da nossa carne. Esses olhos que um dia enfraquecerão a ponto de não enxergar mais nada. Ele teve fé naquele que era invisível. Ele acreditou naquele que era invisível. Ele firmou e entregou toda a sua vida para aquele que era invisível. Ele baseou toda a vida dele naquele que era invisível. É isso que o Senhor nos chama a fazer. A depender do Senhor, mesmo sem enxergar Ele com os olhos físicos, mas pela fé no nosso Senhor, pela fé que Ele se entregou na cruz, que lá Ele morreu, que lá Ele sofreu, que Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Semana que vem nós vamos falar da Páscoa, não sei o que está preparado para a igreja daqui, mas tem até coral, tem cantata, tudo nos relembrando da Páscoa. A Páscoa é algo que nós não podemos ver, mas é algo que está gravado no nosso coração. O mesmo sangue que Moisés foi instruído por Deus a passar nos umbrais das portas, é o sangue que tem que estar passado nas nossas vidas. É esse sangue que a gente não enxerga, mas que cobre toda a nossa existência, que cobre todo o nosso pecado, que lava tudo isso. Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê. Ele ficou firme como quem vê. Eu sei que o Marcos está aqui, porque eu estou vendo ele. Mas eu também sei que Cristo está aqui, como quem vê pela fé. Como quem vê o Senhor, porque o Espírito Santo nos mostra. Ele nos abre os olhos espirituais. Eu não preciso enxergar a personificação de Cristo aqui para saber que Ele está aqui hoje. Para saber que Ele está nas nossas vidas. Que o Espírito Santo habita em nossos corações, porque Ele mesmo testifica isso, Ele mesmo nos convence disso. Só que quando a gente está com a fé fraca, quando a gente está quase a ponto de apostatar da fé, isso fica difícil. A gente não consegue enxergar com esses olhos espirituais, a gente não consegue colocar diante de Deus a nossa confiança totalmente, a nossa fé, a nossa entrega totalmente, né? E não só isso, irmãos, mas eu queria fazer mais algumas perguntas. Perguntas são boas porque elas nos fazem refletir. E mesmo que nós não tenhamos uma resposta agora, na palavra de Deus a gente encontra resposta para tudo. Moisés, atende o chamado de Deus para tirar seu povo da escravidão do Egito, nos leva a entender o chamado de Deus para sair da escravidão do pecado. E nós? O que temos enfrentado para sair da escravidão desse pecado? Moisés enfrentou o rei do Egito. Moisés enfrentou toda a dificuldade que pudesse vir. E nós? O que temos enfrentado por Cristo? O que temos enfrentado para sair da escravidão do pecado? Seria ótimo que todos nós parássemos para refletir isso todos os dias. A gente não enfrenta coisas insuportáveis. O próprio Senhor disse que nada viria sobre nós, nenhum fardo maior do que nós pudéssemos carregar. Mas todos nós enfrentamos alguma coisa. Se não enfrentarmos, é porque tem algo errado. Se a nossa fé está muito fácil, é porque tem algo errado. Se a gente não sofre, se a gente não fica aflito com o pecado que ainda habita na nossa carne, algo está errado. Se isso não causa em nós luta, se a gente não enfrenta lutas diárias, a nossa fé pode estar enfraquecendo, pode estar a ponto da apostasia. A fé de Moisés faz com que ele acredite que o sangue do Cordeiro seria o passe para a liberdade. Mais uma vez, tornando a Páscoa. O sangue passado nas portas não era o que ia salvar, mas a obediência
O significado dele era o que ia salvar aquele povo. Se um israelita só, se um hebreu só, não tivesse passado sangue na porta, como Deus mandou, o seu primogênito teria sido morto, junto com os primogênitos do Egito. A obediência ao Senhor fez com que eles fossem libertos, com que eles fossem salvos da escravidão do pecado. A fé de Moisés fez com que ele tivesse essa atitude de obediência. E você e eu, temos depositado toda a confiança no sangue do Cordeiro? Eles tomaram para si aquilo como uma ordem, e eles cumpriram aquela ordem de passar o sangue nos umbrais das portas. E nós? Temos depositado toda a confiança no sangue do Cordeiro? Nós temos depositado toda a nossa fé no sangue do Cordeiro que vem sobre a nossa vida? Temos confiado que é só isso que vai nos salvar? Nós precisamos, para o bem da nossa vida e da nossa família. A fé fez com que Moisés e todo o povo pudessem começar uma vida nova da além do Jordão. E para nós, o que tem impedido de começar essa vida nova? O que tem impedido em abandonar as práticas passadas, as práticas que já não servem mais? Eu sei que na vida de cada um tem coisas que impedem. Ainda tem áreas que não foram transformadas e tem coisas impedindo. Nós precisamos identificar essas áreas. Nós precisamos refletir sobre isso e pôr um ponto final nesses impedimentos. Nós precisamos, e isso só é possível com o sangue de Cristo sendo passado nos umbrais do nosso coração, nas vergas da nossa casa. Nós precisamos desse entendimento para que ele venha fortalecer a nossa fé. Assim como Moisés depositou a confiança no Senhor. Imaginem, tentem se colocar no lugar de Moisés. O Senhor vem até ele e diz: volta lá, para aquele mesmo lugar que você saiu, que você correu para o deserto, e fala para o meu povo que eu vou libertar eles. Ele teve medo nessa hora. Ele falou: Senhor, eu tenho a língua arrastada, eu não vou conseguir falar com eles. Mas Deus insistiu com ele, e ele foi. Pensem o quão difícil para ele era retornar àquele lugar, sabendo que ele podia ser morto lá, porque ele tinha no passado matado outros homens. Pensem o quão difícil para ele foi acreditar, o quanta fé ele teve que ter para crer que as pragas viriam realmente, para encarar Faraó. Eu imagino que ele tivesse um exército ao seu lado, Faraó no caso, bem armados, que poderiam eliminar Moisés e Arão da presença deles a qualquer momento. Mas mesmo assim, ele confiou que o Senhor havia mandado ele lá. E ele foi. Até a 10ª praga, onde o Senhor disse que o sangue de um animal inocente era o que seria a marca de que eles eram do povo de Deus. Do mesmo modo, o sangue de um inocente é a marca dos cristãos. E a nossa fé precisa estar bem firmada. A nossa fé precisa estar como aquela cruz e aquela porta, com o sangue bem passado, com o sangue cobrindo toda a nossa vida e todas as áreas da nossa vida, todos os detalhes da nossa vida, para que a nossa fé seja bem firmada. Moisés é usado como um grande exemplo de fé, e como muita coisa no Antigo Testamento aponta para Cristo, Moisés também é essas representações que apontam para Cristo. Moisés é uma representação daquele que foi o autor e o consumador da fé. Aquele que foi a exata expressão do Criador. Aquele que se fez carne, como que uma teofania, como que Deus se fazendo em forma física para que a gente pudesse vê-lo. Como que o agir de Deus em forma física, para que nós tivéssemos vida eterna, para que a nossa alma fosse lavada. Deus se fez carne porque a carne pecou. E Ele pagou o pecado que todos nós carregávamos. Aquele povo estava aprisionado no Egito. O povo de Deus, os cristãos de hoje, antes de conhecerem a Cristo, estão aprisionados no pecado. E é por isso que a gente precisa fazer esse paralelo aqui. Moisés foi chamado para libertar o povo dessa escravidão. Cristo
é aquele que veio para nos libertar da escravidão do pecado. Por isso, a fé deve estar bem firmada. Primeiro, para que o medo seja lançado fora. Todo o medo seja lançado fora. Para que aquilo que tem atrapalhado a nossa vida com Cristo seja lançado fora. Para que aquilo que nos tem feito pecar seja lançado fora. Para que tudo o que tem minguado a fé, tudo aquilo que tem secado a fé, tudo aquilo que tem abalado a esperança dos irmãos em Cristo, seja lançado fora. A fé é aquilo que nos faz lançar fora também os nossos prazeres, os nossos desejos. A fé nos faz abrir mão de muitas coisas, de pessoas, de cargos, de posições, de situações de vantagem, porque o nosso Deus é glorificado nisso. A fé faz tudo isso na nossa vida. A fé nos leva a uma vida nova. A fé nos leva a abandonar aquela vida miserável que a gente levava sem Cristo. E a fé nos coloca no reino de luz do nosso Senhor. Ela nos tira daquele império de trevas e nos coloca no reino da luz do nosso Senhor Jesus. Se a tua fé tem passado por momentos de dificuldade, de enfraquecimento, de frieza, eu quero te motivar nessa noite a afirmar, a renovar, a fortalecer uma fé com Cristo, uma vida com Cristo, uma fé verdadeira, uma fé sincera. Se é o pecado, ele pode ser perdoado. Se é simplesmente o comodismo, o Espírito Santo de Deus nos aviva, nos renova, nos fortalece, nos impulsiona. Se é o medo, lance fora todo medo e confie que se mesmo essa vida acabar aqui, a gente vai ter vida eterna com o Senhor. Mas não deixe de buscar a presença do nosso Deus. Não deixe de buscar o nosso Senhor, nosso Salvador, em comunhão com os irmãos. Se mantenham firmes e ajudem pessoas a afirmarem novamente. Aqueles que não têm vindo, vamos ajudá-los. A palavra de Deus diz que nós, irmãos, devemos servir de suporte uns para os outros. E é nessa hora que a fé do outro está fraca e a nossa está forte, que a gente fortalece ele. Para que quando a nossa estiver fraca e a dele estiver forte, ele nos fortaleça. Sempre firmados e confiantes, que é o sangue de Cristo quem nos garante a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus quem nos convence disso, e que é Ele quem nos sustenta até o fim de nossas vidas. Nada foge do controle do nosso Deus. Podem vir pandemias piores do que essa, doenças, catástrofes piores do que essa, mas nós precisamos ter nossa fé bem firmada e confiante de que o nosso Senhor nos sustenta e que a nossa vida não vai ter um ponto final enquanto o nosso Senhor não disser, venha para junto de mim. Tenha confiança em Cristo. Coloque a tua vida totalmente na presença do Senhor. Garanta, tenha certeza, tenha convicção de que o sangue de Cristo está passado, para que não aconteça como os primogênitos do Egito, mas sim como os primogênitos do povo de Deus que foram preservados. E assim puderam desfrutar da terra prometida. Puderam atravessar aquele mar vermelho, mesmo com os egípcios no seu encalço, mas confiantes de que o Senhor os livrou de tudo. Confiantes de que o Senhor é a força deles e de que Cristo é a nossa salvação. Amém?